Você não é tão importante assim. Você já deixou de fazer algo porque ficou pensando no que os outros iriam dizer? Já evitou falar em público, postar uma ideia, tentar algo novo porque estava ali com medo de como você ia ser julgado pelos outros? Pois é, isso acontece com mais frequência do que você imagina. Mas aqui vai uma verdade, vamos dizer assim, libertadora. Você não é tão importante assim. E isso é uma boa coisa. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, do foco. Eu ajudo as pessoas a se desenvolverem, a construírem melhores hábitos, a transformar a vida delas em vida mais produtiva, mais leve, com bem-estar, com tempo com família. E se você é novo por aqui, não deixe de acompanhar a gente nos canais aqui, se inscreve, para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade em direção aos seus objetivos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse mesmo episódio, né? E nesse episódio a gente vai falar sobre como o pensamento do que os outros pensam sobre a gente pode acabar nos paralisando e nos deixando ali com medo, né? E desde cedo a gente é condicionado a buscar a aprovação, né? Seja pelos nossos pais, seja pelos nossos professores ou pelos nossos próprios amigos. A gente aprende que ser aceito é ali o sinônimo de sucesso, né? E com o tempo isso vai se transformando em algo que pode nos paralisar, medo de errar, ou de parecer ali vulnerável. Mas aqui existe uma realidade. As pessoas, elas se importam muito menos com você ou com o que você faz do que você imagina. Na maioria das vezes, um erro ele vai ser esquecido em minutos, no máximo horas. Aquela gafe, né, que você achou imperdoável, aquela mensagem que você mandou, meu Deus, provavelmente isso vai ser uma lembrança vaga para os outros. E pensa agora, por exemplo, em algumas pessoas que você ou que tenham feito algo estranho, algo que você teria vergonha. Você consegue se lembrar? Provavelmente não, né? Porque nesses casos a pessoa não é tão importante para você. E essa informação é de pouco valor. E o nosso cérebro ele é programado para evitar exatamente isso. Na época das cavernas, ser rejeitado fazia com que você perdesse a sociedade, né? Fosse ali viver excluído, e isso era uma questão de vida ou morte, né? Então, o nosso cérebro ele ainda reage dessa forma, ele gera ali um ciclo de medo, que é um padrão de pensamento e gera um padrão de comportamento, onde você quer ser aceito, porque se você não for aceito, você pode, entre aspas, aí, morrer, né? E essa insegurança ela acaba paralisando. E esse ciclo ele tem 4 passos. Você sente o medo, ele começa com aquela sensação que surge quando você se depara com uma situação nova, uma situação desafiadora, e ele pode estar relacionado ao fracasso, ao julgamento dos outros, ou até mesmo a uma experiência que você tenha tido anteriormente, que foi negativa e que volta ali para o teu pensamento, né? A mente ela começa a imaginar o pior cenário possível. Ah, e se eu errar? E se as pessoas não gostarem de mim ou do que eu estou fazendo? E aí você vai evitar agir, né? O medo ele desencadeia ali uma ocorrência de fuga ou evitação, e quando você enfrenta o desafio, você vai optar por não agir porque você não quer ser exposto ao risco, né? E o pensamento que acompanha essa decisão é melhor ficar aqui quieto na minha, né? Se eu tentar, pelo menos eu não corro o risco de falhar e de me expor. Nesse momento, essa ação, ela te paralisa, mas ela também te gera ansiedade. Você acaba perdendo oportunidades, e quando você evita agir e perde essas oportunidades, que são importantes, seja para o seu aprendizado, para o seu crescimento, ou até mesmo para o seu sucesso, em algum momento mais tarde você vai refletir sobre aquela situação e você vai se sentir frustrado. Você vai pensar, poxa, eu podia ter tentado, por que eu deixei o medo me controlar? Isso gera ali uma sensação de arrependimento, uma sensação de que você perdeu algo que poderia ser valioso para você. E você acaba, ao final, reforçando esse medo, né? O medo, ele agora está associado a uma inação e a um arrependimento. E isso vai se intensificando. E na próxima vez que surgir uma situação parecida com essa, né? Ou seja do mesmo tamanho, maior, você vai começar já pensando, não, nem vou tentar
porque dessa vez vai ser pior ainda, e se eu não conseguir dar outra que era mais simples, agora mesmo que eu não vou nem tentar. E isso reforça a ideia de que o medo é justificado, e nesse caso é a melhor situação para que você não corra risco novamente. E esse ciclo ele cria um efeito negativo na sua autoconfiança, na sua capacidade de agir, fazendo com que isso se torne um obstáculo crescente para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. E para que você possa quebrar esse ciclo, você tem que refletir sobre esse medo e enfrentar ele de forma gradual e perceber que a ação, mesmo pequena, mesmo imperfeita, ela é o caminho para você aprender, ela é o caminho para você melhorar. E para você superar esse medo de julgamento, existem alguns passos que eu vou trazer aqui para você e que você pode aplicar a partir de hoje mesmo para evitar esse julgamento, né? Entenda que todos ali estão ocupados demais. As pessoas se preocupam muito mais com seus próprios problemas. Aquela apresentação, ou aquela postagem, ou um erro que você digitou e mandou para alguém, um e-mail, que você acha que foi um desastre, provavelmente ninguém nem deu tanta atenção assim. Então, relaxe em relação a isso. Segundo ponto, pratique a exposição gradual. Comece com pequenos passos, fale em reuniões menores, compartilhe algo simples, seja no trabalho, nas redes sociais, ou até pratique com seus amigos para que você tenha mais confiança. Essa exposição gradual, ela reduz o medo e aumenta a sua confiança. O terceiro passo é reflita sobre o pior cenário. Pergunte-se, qual é a pior coisa que pode acontecer? Muitas vezes você vai perceber que o pior cenário não é tão ruim assim. E isso vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade, diminuir esse medo de falar, por exemplo. E, no fim, foque no aprendizado. Cada experiência é uma oportunidade para aprender, mesmo que você erre. O importante é o progresso, o importante é o que você aprendeu ali. Não é a perfeição. Você não é tão importante assim. E isso é libertador. Ao entender que os outros não vão estar julgando, ou que se estiverem julgando, esse julgamento é passageiro, você vai se permitir errar, você vai se permitir aprender e crescer. O mundo precisa dessas imperfeições. A vida é curta demais para a gente ficar o tempo todo com medo, pensando no que os outros vão pensar, ou preso por causa da perfeição. É importante é o que você faz com o seu tempo, é como você aprende, como você compartilha. Então, da próxima vez que o medo do julgamento alheio aparecer aí para você, lembre-se, você não é tão importante assim. E isso é uma coisa boa. E se você quiser continuar esse nosso papo aqui e quiser um apoio na criação de uma mentalidade de sucesso, mais resiliente, mantendo ali o foco, criando a disciplina, desde o início da sua jornada até a execução do seu objetivo, você vai encontrar aqui na descrição do episódio um link para que você possa fazer a sua inscrição num programa fora de série, que é um treinamento dividido em 3 grandes etapas, né? A etapa de autoconhecimento, onde vai te ajudar a entender com clareza teu momento atual, seus comportamentos, valores, princípios, suas crenças, vai te ajudar a definir seus objetivos e entender por que você se comporta da forma como se comporta. O segundo módulo é o módulo da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento, como você constrói ele, como você mantém ele ao longo do tempo, que é uma das partes mais difíceis. Como é que você cria bons hábitos e se livra ali de armadilhas que surgem ao longo da sua jornada, como, por exemplo, a procrastinação, a ansiedade, a preguiça, síndrome do impostor e muito mais. E o último módulo ele fala sobre a autogestão, que vai te permitir não apenas ter esse conhecimento, essa clareza, definir os seus objetivos, mas sim planejar, executar e monitorar suas ações através do uso de técnicas e ferramentas que vão te dar ali uma clareza, que vão servir como uma bússola dentro desse teu percurso, né? E aí sim você vai conseguir ir com mais leveza e alcançar os seus objetivos. E durante todo esse treinamento eu vou ser o seu guia, né? Ali mais ou menos como se fosse um processo de mentoria, te ajudando no que for necessário. E se você gostou e quer continuar realmente essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Se por acaso a turma não estiver aberta, vai ter uma lista de espera, onde você pode se inscrever, que assim que uma nova turma for aberta, você vai ser avisado para que você possa participar. E se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe o seu review, compartilha isso com algum amigo seu e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.